Dom Casmurro, capítulo 123, Olhos de Ressaca. É extremamente importante para nós recordar que há um outro capítulo nesse livro chamado Olhos de Ressaca, que é o capítulo 32. A gente está aqui no capítulo 133, correto? Então, desculpe, 123. Então lá no capítulo 32 há o título primeiro, né? Olhos de Ressaca. E eu gostaria de reler essa parte, porque é claro que o capítulo posterior está remetendo ao capítulo anterior, né? Então a gente tem que ter em mente esses dois. Lembre-se que é nesse capítulo que o Bentinho começa a falar sobre a Capitu, etc, etc. E aí a gente tem o seguinte, um estava olhando para o outro, né? E a gente tem o seguinte: retórica dos namorados. Dá-me uma comparação exata e poética para dizer que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. É o que me dá a ideia daquela feição nova. Traziam não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira, vaga onda, lembre-se, como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros, mas tão depressa buscava as pupilas, a onda que saía deles vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me. Esses são os olhos de Capitu. Escobar morre aonde? No mar. Que tipo de mar? Um mar com ressaca, puxado pela onda. Escobar é interessante. Deixa eu voltar aqui. Imagine Escobar nesse momento, né? Imagine Escobar. Ele está lá nadando, correto? Escobar conseguia enfrentar o mar muito bem, era um ótimo nadador, mas chegou um momento que as ondas estavam muito fortes. Por que ele morreu? As ondas estando muito fortes, o mar estando muito forte, puxava ele para dentro do mar novamente. Traziam não sei que fluido misterioso e enérgico. Imagine Escobar agora, ok? Uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes, agarrei mais algumas outras coisas, né? Mas tão depressa buscava as pupilas, a onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me. Foi isso que o mar fez com o Escobar. E aí, depois de vários capítulos, a gente tem outro capítulo chamado Olhos de Ressaca. Enfim, chegou a hora da encomendação e da partida. Sancha quis despedir-se do marido e o desespero daquele lance consternou a todos. Muitos homens choraram também, as mulheres todas. Só Capitu, amparando a viúva, parecia vencer-se a si mesma. Consolava a outra, queria arrancá-la dali. A confusão era geral. No meio dela, Capitu olhou alguns instantes para o cadáver tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira que lhe saltassem algumas lágrimas, poucas e caladas. As minhas cessaram logo. Imagine isso, Santiago chorando, todo mundo chorando. De repente o Capitu começa a chorar. Santiago olha aquela cena, Capitu fixamente olhando para o morto,
deixando algumas lágrimas escapar, as dele param na hora. As minhas cessaram logo. Fiquei a ver as dela. Capitu enxugou-as depressa, olhando a furto, quer dizer, olhando como não querendo ser notada, né? Para a gente que estava na sala. Redobrou de carícias para a amiga e quis levá-la. Mas o cadáver parece que a retinha também. Momento houve em que os olhos de Capitu fitaram um defunto quais os da viúva, sem o pranto nem palavras dessa, mas grandes e abertos como a vaga do mar lá fora, como se quisesse tragar também um nadador da manhã. Então aqui nós temos os olhos de ressaca de Capitu, tentando tragar o morto. E parece, a gente vai ver, que isso daqui é o centro das desconfianças do Bentinho. Aqui ele quase que tem uma epifania através daquele olhar. E talvez ele pense, não pode ser possível que alguém dê esse tipo de olhar e não tenha aí um sentimento mais do que o sentimento de amizade. Uma coisa que eu acho bem comum e aconteceu comigo quando eu li o Dom Casmurro pela primeira vez, lá quando eu tinha 17 anos, é a gente pensar que o mundo do Dom Casmurro é um mundo separado da gente. Lembra que eu tenho falado sobre isso durante todos os vídeos? Como que funcionaria aqui? Ah, tá, mas no livro o olhar expressa tanto assim, e etc, etc. A pergunta que a gente tem que se fazer é: os olhos expressam tanto assim? Então, sem pensar na questão de trair ou não trair, uma outra questão aqui a gente vai pensar pra frente. Os olhos expressam tanto assim? Porque você tem todo o direito de falar, nossa, nada a ver. Nada a ver, você acha que olhando ali você vai descobrir que ela tem desejo por ele ou que ela tá tão abatida como uma viúva, e será que o olhar vai expressar essa nuance? Tipo, a nuance que mostraria a diferença entre uma amiga que perde um amigo e uma mulher que perde uma pessoa que ela ama, e esse olhar fala que ela ama essa pessoa tanto quanto a mulher dessa pessoa. Você tem todo o direito de fazer isso. De falar, não, tá indo longe demais. E aí a gente chega num dilema interessante. Porque pode ser que sim, está indo demais. E aqui a gente teria só uma ressalva contra o personagem, contra o Santiago, dizendo, Santiago, você tá louco, é aquele teus filmes doentio que está tomando conta de você. Ou por mais que a gente não acredite que os filmes dele é doentios, falar, aqui você exagerou, né? Em outros livros, essa nossa ressalva poderia ir contra o próprio autor, falar, não, nada a ver, nunca que um olhar vai expressar tanta coisa assim. Esse é o teu direito, né? Por quê? Porque você vive no mesmo mundo do Machado de Assis, do Bentinho, do Dom Casmurro, do Santiago, né? Você vive no mesmo mundo que eles. Então, novamente, aí está o seu direito. Mas o que você tem que descobrir é: será que isso não é uma incapacidade sua? Não notar olhares tão expressivos não é uma incapacidade sua? Talvez os olhares expressem tantas coisas assim, mas você, não aqui no livro, né? No livro os olhares falam muito. Não, na tua vida. Será que se a gente não se adestrar suficientemente, e a gente, por exemplo, não tiver medo de olhar realmente para as pessoas, olhar para os olhares dela, ou não ser tão fechado em si mesmo, só para te dar alguns exemplos do que pode estar impedindo que nós tenhamos uma habilidade dessa, né? Não estar fechado em si mesmo a ponto de realmente ver o que o outro olhar expressa, será que nós não teríamos a capacidade de olhar e de notar olhares tão expressivos como o que o Santiago notou? Então, essa é uma questão. Pode ser
Lembre-se, responder essa questão, a resposta dessa questão, não responde se foi traição ou não, ou se ele está certo ou não. Pode ser que você descubra que sim, os olhares são muito mais expressivos que você pensa, mas nesse caso é coisa da cabeça do Santiago. Santiago não está olhando para o olhar da Capitu, ele está olhando para dentro dele mesmo, né? Olhando para a Capitu, mas ele está olhando para dentro dele mesmo, dentro das suas paranoias, etc, etc. Então, independentemente da resposta para a pergunta, a Capitu tem culpa no cartório, fica a outra pergunta para a nossa vida, que é quanto que expressa um olhar.